Então, pessoal, ó, como a gente vai falar mais assim de criança, de brincadeira, vamos começar cantando uma música que as crianças gostam muito de cantar nas escolas, Maravilha. né? Então vamos lá. E quero ver o pessoal em casa cantando comigo também, tá bom? A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, vem criança, vem jogar. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, vem criança, vem jogar. Estudo na escola, treino na academia. Respeito a minha mãe, o meu pai, a minha tia. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, vem criança, vem jogar. Eu aprendi a ler, aprendi a contar, mas foi na capoeira que eu aprendi a gingar. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, vem criança, vem jogar. Aê, as crianças adoram essa música, né? Quem dá aula para criança tem que ter um repertório infantil, né? Com certeza, verdade. Então, gente, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que vocês precisam entender, né? O que seriam essas brincadeiras, o que significa em si a brincadeira. Algumas pessoas confundem um pouco. Então, assim, na verdade, a brincadeira é a ação de brincar, literalmente, né? De entreter, de se divertir. E ela pode ser feita, na verdade, através de recreação, como um pique-esconde, um pique-pega, batatinha quente, por exemplo. Ou ela também pode ser feita na forma de trocadilhos, insinuações ali, né? Uma brincadeira mais falada, digamos assim. Mas hoje a gente vai estar tratando aqui das brincadeiras como uma forma de recreação nas aulas de capoeira, tá bom? Que essa seria ali uma forma mais lúdica de você estar ensinando. E as brincadeiras, ela tem um objetivo, seja ele desenvolver atenção, força, equilíbrio, velocidade, coordenação motora, raciocínio. E já é comprovado cientificamente que a brincadeira ela é um ponto importantíssimo no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento do aprendizado também de uma criança. Uma criança que não brinca, ela acaba desenvolvendo apatia, ela desenvolve falta de criatividade, ela tem dificuldade no convívio social, ela tem incapacidade de compartilhar, de saber esperar, e ela acaba ficando sem imaginação. Então, além de mais dificuldade além também de mais dificuldade no desenvolvimento ali de funções motoras. O que seriam essas funções motoras? Engatinhar, andar, coordenação motora grossa e fina, cognição. O que é cognição? Capacidade de ler, de falar, de compreender. E segundo o pedagogo do site que a gente conhece, muitas pessoas conhecem esse site, que chama Brasil Escola. E segundo o pedagogo de lá, que é o Juliano Freitas, a criança que brinca, ela aprende, desenvolve estresse é ótimo, né? Ela aprende, desenvolve interesse, é mais entusiasmada, mais sensível e ainda desenvolve também maior afetividade. Então, é muito importante que vocês entendam ali um pouquinho a brincadeira ali, o que seria essa brincadeira. Por que eu falo que é muito importante o que significa brincadeira? Porque algumas pessoas confundem. Na verdade, o brincar não é só fazer nada. Ah, não estou fazendo nada. A criança não está fazendo nada, ela está brincando. Não, não é isso. Não é não fazer nada. Ou não é uma perda de tempo qualquer ali. Eu já vi algumas mães deixar os filhos ficarem à toa assistindo televisão, assistindo no celular alguma coisa ali, falando que estava deixando a criança brincar, mas isso não é brincar. É só uma forma de um entretenimento comum, né? Então, nem mesmo praticar um esporte ali no caráter de rendimento é você estar brincando, porque a criança ela acaba tendo que treinar mais do que ela gosta para desenvolver alguma técnica, né? Isso acaba tirando o caráter da brincadeira. Então, quando você diz que vai passar uma brincadeira na aula para as crianças, manda elas ficarem pulando, correndo à toa, isso também não é considerado uma brincadeira, é totalmente o oposto, beleza, galera? Deixa eu continuar. Por que é importante a brincadeira, então? Tem uma série de motivos. E você que deseja entrar nesse mercado de dar aulas de capoeira em escola, e você também que já trabalha lá, precisa estar ciente de qual é a importância da brincadeira para a sua aula e também para o número de alunos que você tem, ok? Então, olha só, a primeira coisa, quem trabalha na educação infantil e ensino fundamental, brincadeira é algo primordial, é fundamental. Sim. Por quê? É impossível. No processo de ensinar alguma coisa para alguém, é impossível você ensinar
alguma coisa para alguém que não está te dando atenção. Imagina só se você fosse ensinar alguma coisa para um aluno seu e ele fica olhando para cá, ele fica olhando para lá, ele não dá atenção para o que você está querendo ensinar. Você acha que ele vai aprender ou ele não vai aprender? Não vai aprender. Então, olha só como isso, a atenção é muito importante, tá? E as crianças, elas dão atenção para aquilo que desperta o interesse delas. Então, por mais que você saiba fazer uma excelente queixada, saiba fazer um excelente AU, tenha uma técnica muito bem elaborada para poder ensinar ali para a pessoa e até mesmo para uma boa performance física. Nossa, você é um exímio jogador, um exímio lutador ali na parte da luta, da técnica da capoeira, mas, né, Bruno, eu acho que você caiu aqui no Face para mim, hein? Aqui apareceu que a sua conexão estava fraca. Você desconectou aqui no Face, tá? Vê se você consegue entrar. Vou dar uma olhada aqui de novo. Tá bom. Tá bom? Vê se Pode você consegue continuar entrar falando no aí. link, qualquer coisa eu mando de novo. Pessoal, então olha só, deixa eu continuar aqui que no Instagram continua normal e o pessoal do Face também está me vendo. Então eu vou continuar. Então olha só, você precisa despertar o interesse do seu aluno para que ele venha dar atenção àquilo que você está falando, para aí sim você conseguir ensinar algo. Antes disso, qualquer tentativa de ensinar algo é frustrante. É frustrante porque a pessoa não está te dando atenção. Essa é a primeira parte do processo de aprendizagem. É você adquirir, você conquistar a atenção do seu aluno. E para você ter a atenção de alguém, você despertar o interesse de alguém, você tem que falar de alguma coisa que é dele, de alguma coisa que interessa a ele. Então agora não é mais você. Não interessa mais agora se você quer ensinar queixada, se você quer ensinar meia-luz, se você quer ensinar um AU, independente do conteúdo que você queira ensinar, independente do exercício que você queira ensinar e do grau de importância. Ah, não, ginga, golpe, esquiva é primordial na capoeira, é muito importante. Esse aluno tem que prestar atenção. Não é isso. Não é isso. Por quê? Para ele dar atenção, precisa ser interessante para ele. Para ser interessante, é do ponto de vista dele. É ele que determina o que é interessante para ele. Não é você que diz. Fala assim, não. Eu acho queixada interessante, tem que ser interessante para ele também. Não é assim que funciona. Tá? Então, dependente do conteúdo que você quer ensinar, primeiro você precisa tornar aquilo interessante. Ou seja, fazer o seu aluno prestar atenção naquilo que vai ser falado. E como que você faz isso? Entendendo as coisas que são interessantes para o seu aluno. Entendendo as coisas que são interessantes para ele. Então, é um jogo de 2 mais 2. Você só precisa entender o que o seu aluno gosta. Você só precisa entender isso. O que o seu aluno gosta para você ir lá e fazer uma aula interessante para ele. Porque aí ele vai te dar atenção e você vai ter a possibilidade de ensinar queixada, ensinar o AU, ensinar todas essas coisas. Deixa eu te dar um exemplo para soar ainda mais prático para você. Olha só. Certa vez, eu estava dando uma aula numa escola e tinha aula de judô lá também. Essa escola tinha várias atividades. E tinha aula de judô. E o que eu ouvia, às vezes, de um pai, de um aluno, às vezes eu ouvia das próprias crianças falando: olha, a aula de judô, eu faço judô também, professor, mas o judô é muito chato. O judô é muito chato porque não tem brincadeira. A sua aula tem brincadeira. Então, olha só. As crianças gostam de brincadeira. Logo, brincadeira é algo que é interessante para eles. Se você agrega isso na sua aula, a sua aula passa a ser mais interessante. Os alunos passam a te dar mais atenção. Por consequência, o seu aluno aprende mais. É isso que acontece. Quer dizer que o judô é pior ou melhor do que a capoeira? Não quer dizer. Poderia ser o balé, poderia ser o futebol, poderia ser qualquer outra coisa. A única coisa que o professor de judô daquela escola não estava utilizando ao seu favor era a estratégia da brincadeira. Ele não estava utilizando a brincadeira como um recurso pedagógico para ensinar o aluno determinado conteúdo. Como a Bruna mesmo falou, que a brincadeira é um recurso pedagógico para você ensinar ou fixar determinados conteúdos que você já ensinou. Por exemplo, uma meia-lua. Se você fosse fazer uma brincadeira lá de pique-pega, você inserisse ali para ele treinar, por exemplo, a meia-lua. Enfim, você adaptasse lá. No pique-cola é mais simples. Vamos no pique-cola. Uma brincadeira de pique-cola. Em vez de
a pessoa encostar a mão no outro para descolar, fosse fazer uma meia-lua por cima, ele estaria treinando a meia-lua, ele faria dezenas de meia-lua durante aquela brincadeira e ele nem sentiria, talvez, a percepção de fadiga, de aquilo ser uma atividade tediosa. Pelo contrário, ele ia fazer com prazer, ele ia querer fazer cada vez mais. Tá bom, galera? Então, esse é um exemplo aí que eu acho que caracteriza bem e transcreve bem isso para as pessoas. Brincadeira no âmbito escolar não é algo discutível, não é algo que você pode deixar de fora. Se você deixa as brincadeiras de fora, que você trabalha em escola com educação infantil e ensino fundamental e não faz uso de brincadeiras, você está deixando um bom dinheiro na mesa. Além de um bom dinheiro na mesa, você também está impedindo que os seus alunos desenvolvam mais. Porque as brincadeiras vão fazer eles ter motivação. Vão fazer eles ter motivação para aprender cada vez mais. E olha só, vamos continuar. Lá no cursinho, quem fez aí vestibular, quem fez faculdade ou fez alguma tentativa para fazer uma faculdade, deve ter feito um cursinho pré-vestibular. Ou então na sua escola, onde você estudou, ensino fundamental, ensino médio, tem sempre um professor que ele é extrovertido, ele faz brincadeiras na hora de ensinar o conteúdo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que quando você liga coisas que dão uma boa lembrança, causam uma boa experiência na pessoa, junto com um conteúdo que a pessoa precisa memorizar, isso fica fixado por muito mais tempo na vida daquela pessoa. Então, a facilidade de você absorver aquele conhecimento, aquele conteúdo, é muito maior. Tenta você se lembrar, no seu passado, das brincadeiras que você fazia. É muito fácil, né? Tenta lembrar aí. Você vai conseguir se lembrar com facilidade as brincadeiras que você fazia na infância. Você fazia pique-esconde, pique-pega, você pulava amarelinha, pulava corda. Essas coisas você não vai esquecer, porque são boas lembranças. E tudo aquilo que está conjugado a elas, está junto com elas, vão ser lembrados como boas lembranças. Por conta disso, isso ficou marcado na sua mente, na sua memória. Se você também fizer isso com os conteúdos da capoeira, você não só vai ter seu aluno muito mais satisfeito e interessado nas suas aulas, por conta disso você vai ter mais alunos também maior faturamento, mas também você vai ter mais resultado com a sua metodologia. Os alunos vão aprender mais, porque eles têm mais interesse naquilo que está sendo mostrado, naquilo que está sendo proposto para que ele venha fazer. Verdade. As pessoas têm costume de achar que só porque vai passar brincadeira que a aula vai ficar bagunçada, né? Que não é assim que vai aprender. Então, às vezes, talvez você possa acabar pensando também, instrutora, mas eu estou acostumada a lidar mais com crianças já maiores, estou acostumada a lidar mais com adultos, então não tem jeito para passar brincadeira para eles. Então, gente, começa com uma brincadeira que você já conhece e passa para essas crianças, né? Talvez algumas pessoas possam acabar pensando, né? Instrutora, mas eu tô acostumada a lidar ali mais com algumas crianças já maiores, né? Com adolescentes, com os adultos. Então, eu não tenho jeito para passar brincadeira para essas crianças pequenas. E eu tava falando, né? Começa com uma brincadeira que você já conhece e passa para essas crianças. Quantas pessoas aí, né, já brincaram de pique-esconde, pique-pega, pique-bandeira, batatinha quente? Todo mundo aqui já brincou de alguma coisa na sua infância. Então você pode começar justamente com essas brincadeiras que você já conhece e passar para essas crianças, para você ir se acostumando. E outra coisa que eu falei aqui é que você precisa entender que a criança ela não é completamente diferente do adulto. Você só tem que fazer algumas pequenas adaptações ali para lidar com essa criança, para você passar essa brincadeira para essa criança. Porque é igual quando a gente foi aprender a mexer no Instagram, né? A galera antes estava só acostumada com o Facebook, antes o Instagram não existia. E depois antes a gente só sabia mexer no Facebook, mas quando a gente foi para o Instagram, a gente começou a observar que ali no Instagram também tem botão de curtir, tem botão de compartilhar, tem botão de comentar. Ele só é uma forma um pouco diferente de você fazer isso. Então, por que eu quis aprender a mexer no Instagram, por exemplo? Porque eu vi que seria bom para mim. Da mesma maneira que a gente já viu aqui que as brincadeiras estão diretamente ligadas à forma de retenção de alunos, de engajamento deles nas aulas, que ajuda na atenção dessas crianças. Não é assim, eu só tenho jeito para mexer no Facebook, então eu vou mexer só lá. Não, isso não é algo que a gente aprende, né? Não é assim que a gente tem que pensar. A gente pega aquilo ali e começa a mexer e pronto. Né? O Instagram hoje em dia é uma ferramenta usada por tantas pessoas ali
E antes eu não pensava assim, ah não, só sei mexer no Facebook, eu vou ficar só no Facebook, porque eu não sei mexer no Instagram. Eu vi que o Instagram ia ser bom para mim, então eu tive interesse e comecei ali por conta própria a mexer um pouquinho e vi que são poucas coisas diferentes. É só um ambiente que é um pouquinho diferente. Então é a mesma coisa com criança e com adulto. Tem algumas coisas só somente que são diferentes, né? Mas a primeira coisa que você deve entender é que quase tudo que você for falar com a criança, você tem que falar com um tom mais solto, mais descontraído, algumas vezes até brincando também, né? Então, busca observar as pessoas ali ao seu redor que lidam com as crianças. As pessoas que estão acostumadas a falar com as crianças, você vê que elas lidam bem com essas crianças, começa a observar essas pessoas, ou até mesmo também assistir pessoas que ensinam coisas para crianças na internet. A gente conhece aí o famoso Lucas Neto, né, por exemplo, que está fazendo um sucesso com as crianças, que é especialista em conquistar as crianças. Então, alguma coisa na linguagem dele é diferente, porque ele está conseguindo conquistar essas crianças. Então, assista esse tipo de conteúdo também, porque assim você vai acabar entendendo o tipo de linguagem e comportamento que você deve ter. A gente precisa entrar no mundo das crianças ali, na verdade, né? Por exemplo, às vezes meus alunos falam assim comigo. Ah, tia Bruna, eu bem consigo. Não, é engraçado o jeito que eles falam, né? Fala assim, ô tia Bruna, eu bem consigo pular de uma perna só. Para nós adultos, a primeira reação seria assim, ah, que paia, né? Isso daí é muito fácil. Se fosse um adulto falando isso com a gente, né? Aí você ia até falar, você tá de sacanagem, né? Isso daí é muito fácil. Mas para uma criança, aquilo é algo mágico, como se ela tivesse superpoderes. Então, quando um aluno meu vira e fala isso pra mim, eu falo assim, caramba, cara, sério? Mas você tá muito forte, daqui a pouco a Liga da Justiça vai te chamar pra ser super-herói também. Então, esse jeito de pensar como eles, esse jeito de agir como eles, vai te ajudar a se soltar mais. E você vai acabar desenvolvendo também a sua criatividade como professor. Então, você tem que entrar ali no mundo da criança. Tudo que pra gente é ridículo de fácil, para eles pode ser algo incrível, né? Esses dias eu e o professor Paraíba, a gente estava conversando também, falando que a gente tem mania de achar que a criança ela vai achar sensacional só se você der um mortal. E às vezes você fica parado na bananeira, ou então você só fazer uma bananeira com o pé bem lá em cima, a criança já vai falar assim, caramba, o tio é super-herói, o tio tá igual o super-homem, tá voando. Só de você fazer uma bananeira e ficar parado ali um pouquinho com o pé para cima, a criança acha aquilo totalmente novidade para ela. Então a gente às vezes se cobra demais, acha que não, a criança só vai se surpreender se eu passar uma brincadeira ninja aqui. E não, vai começando com coisas simples, com coisas que você já conhece, para aos poucos você ir se adaptando também nessa questão de passar as brincadeiras para as crianças, né? É isso daí. E olha só, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está na live, está aqui no Face, está no Instagram. Olha só, eu queria saber quem dá aula para educação infantil. Que eu percebo hoje em dia que tem muitas pessoas que fogem, né? Que fogem da educação infantil. E, na verdade, a educação infantil é uma oportunidade enorme, porque quase toda escola tem educação infantil. Mas é incomum, os profissionais de capoeira, às vezes, evitam essa faixa etária, acham que as crianças não aprendem, que não dá para passar as brincadeiras para elas. Enfim, quem aí dá aula para educação infantil? Nem ensino fundamental agora não, tá? Para educação infantil. Aí tem gente falando, o Anderson, o educador ali, Jamaica. É, a tia Lu, o educador. Lu. Então, olha só, tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas que já deram ou dão aula para educação infantil. Uhum. E tem outros que não. A galera prefere assim, não, eu gosto mais do pessoal do ensino fundamental. Não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que estão perdendo. Uhum. Tanto do lado financeiro, quanto também do lado de poder ensinar uma criança ainda menorzinha, tá? Porque é muito gratificante, do mesmo jeito que é gratificante ensinar um aluno do ensino fundamental. Porém, uma metodologia um pouco diferenciada, e é isso que acaba dificultando, eu acredito eu, né, para alguns profissionais. Então, tem gente que fala assim, olha, eu entendo que brincadeira é muito bom, mas olha só, eu não tenho jeito com criança muito pequena, eu não sei como dar, como fazer brincadeira com as crianças da educação infantil. Então, não dou aula para educação infantil por conta disso. Eu não sei como aplicar brincadeiras para eles. Brincadeira para eles não funciona. E é o contrário, pessoal. Quanto menor a faixa etária, quanto mais nova for essa criança, esse aluno, mais as brincadeiras vão ser interessantes para eles. E mais brincadeiras, mais lúdica precisa ser a sua aula. Então é isso que você vai ter que adaptar para poder dar aula para as crianças
da educação infantil. Para eles, brincadeira não é só uma vez. Tudo que você passar na aula tem que ter um contexto, tem que ter uma pegada lúdica, tem que ter uma pegada de brincadeira naquilo, porque senão você não tem a atenção deles. Tanto no fundamental quanto na educação infantil, diversão é algo que sempre atrai. As crianças de educação infantil, elas não estão acostumadas a pensar sobre as coisas raciocinando sobre a funcionalidade. Então, isso não desperta o interesse delas. Por exemplo, criança tem zero interesse em performance física, tem zero interesse em técnica, em emagrecimento, em tonificar os músculos. Isso daí é coisa que adulto, e de repente adolescente, de repente final ali do fundamental, talvez essa faixa etária ache isso interessante. Mas crianças da educação infantil, divertir, brincar com as outras crianças, isso é interessante para elas. Então é esse contexto, é isso que você precisa entender para conseguir passar brincadeira para essas faixas etárias. Aí, mas tem pessoas que vão falar assim, mas o problema é que eu vou passar um pique para os alunos lá de 3, 4, 5 anos, eles caem no chão, é perigoso passar esse tipo de atividade para eles. Então as brincadeiras não funcionam para as crianças desse tamanho. Não é isso. Sabe o que está acontecendo, na verdade? Você está querendo utilizar uma chave de boca para girar um parafuso que é de fenda. Você só está utilizando a ferramenta errada. Do mesmo jeito que uma chave de fenda não dá para você girar um parafuso sextavado, que é um parafuso onde encaixa ali uma chave de boca. Você só está utilizando as ferramentas erradas para as faixas etárias que são diferentes. Então você precisa, nesse contexto, você precisa passar brincadeiras que são mais simples, sim, que oferecem menos riscos. Crianças de educação infantil, elas têm pouca coordenação comparadas a uma criança do ensino fundamental. Logo, brincadeiras onde elas têm que correr em uma velocidade muito alta, vai ser um determinado risco. Não que eles não possam correr, porém precisa ter um ambiente preparado para eles poderem fazer isso, e precisa ser uma brincadeira que seja adequada, que eles consigam entender. Mas eu passo um pique e pega para eles ficam todos correndo, não sei quem que é o pegador, todo mundo quer ser pego. Então, eles não entendem ainda esse conceito. Para eles correr, só correr é quase que já não é uma brincadeira. Você adicionar ali, de repente, correr rápido, como papaléguas, como um avestruz, como enfim, como um animal que corra rápido, já se torna uma brincadeira para eles. Então você precisa fazer esse tipo de adaptação nas suas aulas para que isso se torne uma brincadeira para essa faixa etária. E quem ainda ficou travado, ainda não foi lá, né, começar a trabalhar com educação infantil, está perdendo essa oportunidade, entenda isso, que é simples. Por exemplo, uma brincadeira de batatinha quente. Olha só, pegou a bola, passou para o lado. Pegou a bola, passou para o lado. É uma brincadeira onde que é simples de entender, então para eles vai ser mega divertido. Ao mesmo passo que um aluno de 10 anos possa achar a batatinha quente uma brincadeira extremamente chata, tediosa, porque é simples demais. É simples demais para eles. Então é esse tipo de adaptação que você precisa fazer. Imitar animais, crianças bem novinhas, elas gostam de imitar animais. Então se você relaciona, por exemplo, a ponte com uma aranha, você relaciona uma galinha com a cocorinha, você relaciona esse tipo de coisa para eles, fica super divertido. Então você precisa adaptar isso para deixar a sua aula interessante para eles, e logo você não vai ter mais essa preocupação se as crianças de educação infantil vão fazer a brincadeira, se eles vão gostar da sua aula, enfim, se você tem jeito ou se não tem jeito para lidar com eles, né, Bruno? Fora assim, o profissional ele tem que ter aquele tato também. Ele fez uma brincadeira ali, um trocadilho, ou ele fez a própria brincadeira como uma recreação para as crianças, ele tem que observar como que aquelas crianças reagiram também. Às vezes você vê que a criança está reclamando demais, falando que está chata, não foi só uma que reclamou, mas que várias falaram. Ou então as crianças maiores estão reclamando, ou então está dando bagunça demais, as crianças não estão entendendo. Então o professor ele tem que ter esse tato também, né? Para fazer uma adaptação. Então, nada de errado, gente, você passar uma brincadeira e não encaixar naquela turma. Você também está nesse processo de aprendizado. A gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Então, a gente tem que ter esse tato, observar, ver o que a criança está gostando, ver o que não.
não tá gostando ou não tá dando certo, troca para uma outra brincadeira ali na hora, ou então passa uma brincadeira mais calma, caso eles estejam agitados demais, e a gente vai se adaptando também. E Por também isso tem o algumas plano de aula com variações, plano A e plano B. Exatamente. Verdade, por isso que a gente tem que ter um planejamento, né? E também tem algumas pessoas que pensam que não devem fazer brincadeiras com ensino fundamental ou com adolescentes. Tem gente que já até entendeu como que a brincadeira ela é importante, né, para a educação infantil, mas acho que quando essas crianças elas crescem, elas não têm interesse nenhum em brincar. E é claro que quanto maior a faixa etária, maior o interesse deles em desenvolver a parte física, né, a técnica ali, mas passar uma aula com uma postura totalmente séria também, arrancando o couro deles sempre, sem haver uma descontração ali, uma forma mais solta de comunicação, vai acabar tornando aquela aula ali muito exaustiva para eles e pode até mesmo gerar um desinteresse dos seus alunos com a capoeira. Sejam eles crianças maiores, sejam eles adolescentes, sejam eles adultos. Então você pode buscar, de vez em quando, fazer uma dinâmica durante o treino, usar uma linguagem mais solta, claro que com limites, né, para eles não confundirem, mas para também tornar a sua aula mais divertida, fazer seus alunos ali não pensarem que aquele monte de atividade é algo chato demais, algo muito maçante. Na minha turma de adultos, igual, eu trabalho com crianças da educação infantil, com maternalzinho, trabalho com crianças do ensino fundamental, trabalho com adolescentes e adultos. E não é porque eu tenho uma turma de adolescentes e adultos ou de ensino fundamental que eu não passo brincadeira para eles. Os dias, algumas vezes, eu deixo uma dinâmica ali também na aula dos adultos, das crianças maiores. Travou de novo? Ou voltou? Voltou? Tinha dado uma travadinha e voltou. Eu estava falando aqui que na minha turma de adultos eu também costumo passar, lógico que não é sempre, né? A gente tem que ter um limite, igual eu falei, tem que ter, a frequência tem que ser diferente, a linguagem tem que ser diferente, mas você não pode chegar na turma de só porque são adultos ou adolescentes e tem que chegar super sério e dando bronca e falando, vamos lá, galera, 15 mil abdominal e mata o pessoal. Poxa, né? De vez em quando tem gente que gosta disso, tem gente que gosta ali de parte física, que cada adulto ou cada adolescente está buscando um objetivo. Mas busca também ter uma linguagem mais solta com eles, né? Mostrar para eles, gente, galera, ó, você faz um trocadilho, brinca com eles, dá uma risada ali com certo limite, é claro. Com os meus alunos adultos, de vez em quando eu faço até umas brincadeiras, gente, e é muito engraçado, porque porque adolescente também é engraçado, né? Adolescente tudo é assim. As crianças estão brincando, eles ficam olhando assim, nossa, que ridículo. Mal lembra eles que eles já foram criança também. Mas aí quando você sabe passar uma aula adaptada ali para os adolescentes, para o ensino fundamental ali que já está nesse nível, até mesmo para os adultos, uma aula bem adaptada, com brincadeira, mas bem adaptada com os movimentos da capoeira, é muito engraçado. Parece que eles voltaram a ser crianças, então eles se divertem muito, eles acabam aprendendo muito, e de repente, quando vê a aula já foi embora, eles falam assim, não é possível que a aula já deu a hora da aula. Então eles até comentam, caramba, instrutora, a aula hoje passou rápido, é bom, você vê como é que é bom a gente se divertir de vez em quando e tudo, né? A gente que é adulto, a gente tem que brincar às vezes, tem que brincar de vez em quando. Então isso também faz falta. Você acaba tirando um pouco da monotonia a aula ali, não é verdade? É isso aí. Pessoal, então tem uma outra coisa que as pessoas às vezes param, elas param elas ficam mobilizadas em relação à brincadeira também. Que elas acham que a brincadeira não ensina. Elas acham que brincadeira é simplesmente uma coisa para brincar. Tá? Uhum. Elas acham que brincadeira é simplesmente uma coisa para brincar. Então elas acabam não utilizando isso na hora de dar a aula delas. Elas falam assim, olha, não dá para ensinar brincadeira, dá para ensinar capoeira junto com brincadeira. Uhum. Então essas pessoas não acreditam que brincadeira é um recurso pedagógico para você ensinar nada. E alguns já devem ter mudado essa percepção ao longo do que nós falamos aqui, mas pode ser que alguns ainda tenham esse pensamento, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma diferença, pessoal, entre uma brincadeira ser passada com o intuito de fornecer, de repente, um aquecimento e uma brincadeira ser passada para poder ensinar algum conteúdo para um aluno, por exemplo, uma queixada, ou então fixar algo que você já ensinou lá atrás. Tem essas duas. Cristiano, já eu vou te responder, tá bom? Só um minuto. Lá atrás, olha só, tem essas duas percepções, essa diferença. Você pode utilizar a brincadeira como um aquecimento para sua aula.
é interessante também. Obviamente, quando você utilizar ela dessa forma, vai ser somente para gerar um aquecimento, mas ainda assim você está tendo o seu aluno desenvolvendo, de repente, propulsão de braço, se for uma brincadeira onde eles vão estar fortalecendo o braço, você ainda tem o seu aluno, de repente, fortalecendo a força nas pernas, que é fundamental para fazer vários movimentos da capoeira. Então, assim, você pode utilizar para trabalhar alguma parte física, até mesmo o cardiorrespiratório deles. Então, de toda forma, a brincadeira ela é importante, seja para ensinar e melhorar uma capacidade física, seja para ensinar ou ajudar a fixar um conteúdo que você já ensinou. Que conteúdo? AU, ponte, estrela, AU, estrela é a mesma coisa. Ponte, bananeira, meia-lua, queixada, enfim, qualquer conteúdo que você introduzir numa brincadeira, você pode estar utilizando desse recurso da brincadeira para que você faça o seu aluno repetir várias vezes sem que ele fique cansado, sem que ele fique com tédio daquilo que está sendo passado. E mantenha o interesse até o final e, às vezes, até para exigir dele uma performance maior, porque, às vezes, numa brincadeira, ele se compromete mais em fazer do jeito certo do que quando é uma atividade, onde você somente está pedindo para ele dar uma meia-lua. Ele vai dar uma meia-lua meia-boca algumas vezes. Se você introduz numa brincadeira, ele pode fazer uma meia-lua mais caprichada ali, respeitando melhor as técnicas que você passou para ele. Então, esse é um receio que as pessoas costumam ter. E, se ainda assim ainda não ficou claro, olha só, você, provável, os homens aí, que já jogou bola alguma vez na vida, você treinou profissionalmente futebol? Você treinou profissionalmente futebol? Pô, eu acredito que poucos devem ter treinado. Mas você sabe chutar uma bola. Às vezes até de trivela, às vezes com a parte interna do pé, às vezes sabe bater, né, por baixo nela. Enfim, sabe fazer vários tipos de drible. E você nunca treinou profissionalmente. Você só brincou. E mesmo assim aprendeu. Né? Você brincava na rua, brincava no campo, na praça, em vários lugares. Você estava brincando e mesmo assim você aperfeiçoou, aprendeu determinadas habilidades. Então, a brincadeira, sim. E você nem se dava conta disso. Às vezes, se fosse jogar bola, você jogava o dia inteiro. Você jogava o dia inteiro sem reclamar. Agora, se eu falasse para você ficar parado em frente a uma parede, ficar chutando a bola nessa parede o dia inteiro, você talvez não teria motivação para fazer isso. Entendeu? Então, olha só como que a brincadeira ela facilita e é possível, sim, você ensinar através dela. A mesma coisa aí se fosse relacionado ao voleibol. Você, provavelmente, hoje em dia, sabe talvez fazer uma manchete, sabe fazer um corte, sabe fazer um saque, mesmo sem ter treinado profissionalmente. Mesmo sem ter treinado profissionalmente. Porque você brincava muito na infância e ainda assim, né, você aprendeu essas habilidades somente brincando. Quantas coisas nós não aprendemos brincando, né? E geralmente são essas coisas que nós não esquecemos mais do que aquelas que a gente precisou aprender para passar em alguma coisa. E geralmente essas coisas a gente esquece. Tá? Então a brincadeira é um recurso fundamental para todo mundo que trabalha no âmbito escolar. Tenha isso em mente. Se você evita usar, se você tem moderação na hora de utilizar, eu acho que tem que moderar, eu tô brincando aqui, né? Ele pode ser 100% brincadeira, porque a brincadeira, em alguns contextos, ela não se encaixa. E como a Bruna falou, quanto mais os seus alunos eles vão amadurecendo, vão crescendo, eles passam a ter outros tipos de interesse que, às vezes, você precisa ou incluir dentro dessa brincadeira esses outros interesses também, ou então você precisa dividir a sua aula, porque eles começam a gostar, às vezes, da própria performance física. Então, às vezes, não é necessário que fique só na brincadeira. Mas a diversão, ela sempre vai ser bem-vinda em todas as faixas etárias. Nós crescemos, mas continuamos crianças por dentro. E diversão é algo que a gente quer fazer, independente da idade que a gente tem. A gente só vai mudando as brincadeiras, né? Igual os homens lá, quando compram um carro, né? E ele se lembra, eu só mudei de brinquedo quando compro o carro. É assim mesmo. Verdade. Galera, ó, só lembrando aí, o pessoal colocar as hashtags. A gente sempre elege toda live, né? Uma hashtag que às vezes uma sacada que você pegou da live, ou algo engraçado, algo que você achou legal aí que a gente falou. Pode falar, professor. Só complementando rapidinho.
É porque eu não respondi o Cristiano, pode ser que ele esteja aí. Ah, é Cristiano, mesmo, ele mandou uma pergunta. foi o tempo da aula, né? Que ele perguntou o tempo médio da aula, a quantidade de alunos. Eu acho que alunos por turma ele deve estar falando. Cristiano, isso vai depender. Isso vai depender de algumas coisas. Por exemplo, se você tem algum aluno especial que tem alguma necessidade especial na sua turma, obviamente você não vai poder ter uma turma muito grande para você conseguir dar atenção. Ali ele vai te exigir um pouco mais da sua atenção. Mas agora, se não esse é o caso, se não for esse o caso, eu pessoalmente gosto de trabalhar com turmas até 25 alunos. Eu gosto de trabalhar com turmas até 25 alunos. Obviamente, no início, enquanto está todo mundo te conhecendo, enquanto você não teve a possibilidade de treiná-los e para que eles reconheçam a sua autoridade como professor, vai, talvez no iniciozinho, ser um pouquinho difícil de controlar, mas logo eles vão sim receber ali seus comandos. Mas, obviamente, quanto menorzinha a turma, talvez seja um pouco mais complicado, porque eles precisam de um pouco mais de atenção ali específica do que os maiores. Então, de repente, uma turma um pouco menor com a educação infantil possa ser interessante. Mas esse número vai muito da habilidade do professor. Vai muito da habilidade do professor. Quando você começa a dar aula por muito tempo, você acaba adquirindo algumas habilidades que são ali do dia a dia. Às vezes ele não está controlando um aluno, já olhando o outro, já ensinando para um e já dando comando para o outro fazer outra coisa. Você ganha uma visão aqui periférica muito maior e também uma forma de chamar a atenção dos alunos com alguns comandos de voz. Enfim, você consegue ter mais controle ali dessa turma. Então, se você está começando, uma turma com menos alunos, de repente com 10, 15 alunos, é uma turma legal de dar uma aula que você consegue ter mais controle. For aumentando esse número de alunos, obviamente, exige mais de você, exige você, de repente, falar mais alto, aí falta voz. Ali também tem várias coisas, né? Várias coisas que a gente ensina também, como a fluidez da aula, que é muito importante, uma aula planejada para acontecer do início ao fim, sem interrupções de uma atividade, ser inteligentemente conectada uma na outra, para você manter o seu aluno concentrado na sua aula o tempo todo. Quando você faz isso, o resultado é muito diferente. Então, se você cai no meio de uma turma que é grande, e você não está com um plano de aula bem estruturado, bem inteligente, sim, você vai perder a atenção deles em determinado momento e eles vão virar sua aula de cabeça para baixo, ok? E o que você perguntou do tempo, né? A gente também trabalha com 50 minutos. Obviamente, educação infantil, 30, 40 minutos é um tempo interessante, dependendo ali. Quanto menorzinho, o tempo também tem que diminuir, porque eles têm mais dificuldade de manter a atenção, eles se cansam muito mais rápido, eles perdem interesse muito mais rápido e obviamente, esse tempo é o tempo que você consegue fazer com que eles aprendam com maior qualidade, tá? Verdade. Vai lá, Bruno. E agora, galera, a gente vai estar explicando sobre a forma, né, de você tentar fazer brincadeiras. E primeiro eu vou falar sobre alguns jeitos errados de você tentar fazer essas brincadeiras. Qual seria um jeito errado? Fazer brincadeiras que, na verdade, não são brincadeiras e sim atividades. Por exemplo, que a gente falou aqui, né? Mandar a criança pular enquanto você toca o pandeiro, para elas aquecerem. Isso não é uma brincadeira, isso é uma atividade de aquecimento, né? Ou então fazer alguns exercícios físicos ali, é uma outra atividade, não é brincadeira. Ou então, às vezes, achar que está adaptando uma brincadeira e você acabar contaminando demais essa brincadeira. Ah, como assim? Vou dar um exemplo para você entender. Você vai fazer ali com elas o morto-vivo. Morto-vivo é uma brincadeira. Só que aí o morto você tem que mandar a criança fazer várias flexões. Enquanto você fala morto, a criança tem que fazer flexão. Enquanto você fala vivo, a criança fica fazendo polichinelo. E pronto, acabou. Só isso, mais nada. Você pode até mexer ali no que é feito em cada parte, mas no momento que ficar muito exaustivo, você vai acabar perdendo a medida certa ali da brincadeira. Então, tirar quem ganha e quem perde, porque mesmo que seja ali flexão, polichinelo, a criança que ganhar ou perder, ela está competindo ainda. Então, essa ainda é uma maneira de diversão. Agora, se você tirar quem ganha e quem perde, vai parecer que você está só sacaneando a criança. Então, está só fazendo polichinelo e flexão, sem mais nada. Ninguém ganha, ninguém perde. Então, parece que você só está sacaneando eles, está só querendo fazer eles cansarem.
Ou então, outro erro comum, punir demais uma criança que perdeu a brincadeira, por exemplo. Ah, quem perdeu tem que fazer 30 abdominais, ou então quem perdeu vai ter exclusão total da brincadeira, não vai brincar nunca mais, a criança vai sentar e vai começar a chorar. Ou então alguma coisa nesse sentido, né? Dessa maneira, ela jamais vai aprender a perder, né? Ela nunca vai aprender que é normal perder e vai acabar desenvolvendo uma competição que não seja saudável, porque sempre vai associar a perda ali como algo muito ruim. E outra coisa é passar sempre a mesma brincadeira, aquela monotonia, né? A criança ela vai sacar, a criança não é boba. Tem gente que acha que criança é boba, mas a criança não é boba. Então a criança ela vai perceber, vai acabar enjoando e vai acabar perdendo também o interesse na aula. Então qual que seria o jeito certo de você fazer essas brincadeiras? Seria você tornar essas brincadeiras realmente uma diversão. Mesmo que elas estejam treinando juntamente ali com os movimentos da capoeira. A essência original da brincadeira, ela tem que permanecer. Você pode ali estimular a competição, outra forma certa ali, você pode estimular a competição de uma forma saudável. Ah, mas como assim? Competição de forma saudável? Sim, gente. Você vai incluir alguém que vai pontuar mais durante a brincadeira, ou quem vai ganhar ou perder. Igual na educação infantil, brincadeiras que tem alguém que ganha, alguém que perde, pode não ser bem aceito por elas. Então é preciso que você ali desenvolva esse senso de ganhar e perder de uma maneira mais sucinta, né, mais devagarzinho. Um exemplo ali é corrida e da corrida, por exemplo. Você está fazendo a corrida com as crianças, duas correm e você cumprimentar os dois. Vamos supor, um chegou primeiro, o outro chegou por último. Mas mesmo que chegou por último, você vai cumprimentar ali a criança. Boa, cara, você correu demais, parabéns, muito bom. Que isso, eu achei que você ia passar do Flash, você está mais rápido que o Flash. Então você elogia as duas crianças, tanto a que ganhou quanto a que perdeu também. Tá? Então você pode chamar também quem perdeu para fazer uma ponte, por exemplo. Mas assim, não, você não vai enfatizar. Você perdeu, faz a ponte. Por isso, igual eu falei, principalmente para as crianças da educação infantil, né? Porque elas são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Como eu falei, o senso de competição ele tem que ser inserido de uma forma mais sucinta. Então fala assim, cara, ó, vem cá pra você fazer uma ponte, mas tem que ser muito forte, igual do Hulk, empurra o chão bem forte. Aí aquela criança que perdeu, ela nem vai sentir que essa perda dela foi algo muito ruim, né? Ela vai sentir que, na verdade, ela vai ter uma oportunidade depois para ganhar de novo e tudo. Então, aos poucos, eles vão começar a entender que mesmo se eles perderem, não tem problema nenhum nisso, que elas podem ter uma nova chance de ganhar numa próxima oportunidade. E essa oportunidade, ela pode surgir ou nessa mesma aula sua, ou em uma outra aula também. Né? Você explicar para a criança que não tem problema nenhum se ela perdeu também. E outra coisa interessante também na hora de você construir essas brincadeiras é você diversificar as brincadeiras sempre que possível. Igual eu falei sobre a monotonia aqui, tente diversificar o máximo possível. Vamos supor, você dá aula na escola lá 4 vezes no mês, né? Que é uma vez por semana. E as 4 vezes você passou pique-pega para as crianças, né? Então, tente diversificar o máximo possível. Tente apresentar brincadeiras novas, por coisas que eles ainda não conhecem. Porque geralmente não. A novidade, ela atrai muito mais a criança, muito mais a atenção da criança. Porque é algo novo, algo que ela não viu ainda. Então, quando você fala assim, ó, vou passar uma brincadeira aqui agora, mas uma brincadeira nova, gente, eles ficam super ansiosos, você vê até assim, fica tudo empolgado ali, porque eles sabem que tem uma brincadeira nova chegando, né? Então, a novidade atrai muita atenção das crianças. Então, segue esses passos que vai acabar te ajudando mais ainda a adquirir a atenção das crianças e fazer as crianças se divertirem e aprenderem muito mais, né? É isso daí. Pessoal, a gente tá chegando ao finzinho, mas a gente guardou algo especial aqui no final para vocês. Algo para vocês começarem a implementar para ontem. Ah, mas não vai dar para aplicar agora. Enfim, mesmo que não der para aplicar agora, você já consegue dar início nisso para ontem. Olha só, o que eu vou te falar agora vai acabar com as suas desculpas de brincadeira. De repente você acha assim, mas brincadeira, eu sei umas 10, aí depois eu já tenho que repetir. A instrutora Bruna falou que se ficar repetindo, os alunos vão perder interesse. Enfim, o que você vai fazer? Eu vou dar uma dica e uma instrução para vocês. Nunca mais terem problema com falta de brincadeira, com falta de
de criatividade para passar uma brincadeira lá nas aulas, tá bom? E você vai fazer o seguinte exercício. Você vai fazer uma lista, com todas as brincadeiras que você conhece. Sabe aquelas brincadeiras que você fez lá atrás, quando você era menino ainda, aquele tempo bom, quando você era moça ainda? Então, você vai fazer uma lista com todas essas brincadeiras que você já brincou na vida. E também aquelas, de repente, você não brincou, mas você sabe como que era. Você sabe como que eram essas brincadeiras. Então, você vai começar a descrever cada uma delas. Você vai escrever cada uma dessas brincadeiras. Você pode fazer também, de repente, perguntar para alguém que você conhece, se ela conhece brincadeiras diferentes de você. Então, você vai fazer uma lista. Uns dias para trás, a gente fez uma lista aqui também. E eu contei assim, sem forçar. Se forçasse mais, saía mais. Mas eu coloquei uma lista lá de 63 brincadeiras, se eu não me engano. Então, tinha mais brincadeiras do que semanas do ano. O ano tem 52 semanas e você não dá aula todas as semanas do ano, né? Tem os meses de janeiro, fevereiro que não tem aula. Então, olha só quantas brincadeiras você não poderia tirar. Mas aquelas brincadeiras servem para mim utilizar nas aulas de capoeira. Algumas você vai adaptar. Você vai começar a fazer adaptações para passar os conteúdos da capoeira dentro daquelas brincadeiras. Então, olha só. Depois dessa dica, você acabei com as suas desculpas. Nunca mais você vai ter problema com criatividade para fazer brincadeiras com as suas turmas de educação infantil, com de ensino fundamental. O que você vai fazer é listar essas brincadeiras e começar a converter essas brincadeiras em brincadeiras que são também de capoeira. Então você vai fazer o pique-cola capoeira, você vai fazer o pique-pega capoeira. Como? Inserindo ali os movimentos, os conteúdos, golpe, esquiva, floreios da capoeira, né? As entradas, os movimentos desequilibrantes. Você vai envolver isso tudo dentro dessas brincadeiras que você já fazia, que você conhece bem a estrutura de cada uma delas. Você vai adaptar. Vou dar um exemplo aqui de uma que a gente utiliza muito. Por exemplo, o pique-cola. O pique-cola é uma atividade, uma brincadeira que todos conhecem, até mesmo os alunos lá da escola, eles vão conhecer. Mas você faz um pique-cola capoeira. Por exemplo, o aluno que está ali correndo, que é o pegador, ele vai pegando e você pode falar, em vez de falar peguei, pode falar capoeira. O outro que foi colado ali, em vez dele ficar com a perna aberta, se for aquele pique-cola americano, pode fazer uma esquiva. Você pode colocar ele numa esquiva. Para ser descolado, faz um golpe por cima. Ou então fica numa posição da ginga. Para ser descolado, tem que fazer uma cabeçada. Enfim, você tem N formas de fazer isso. Você faz isso para cada brincadeira que você, né, para cada brincadeira que você já brincou na vida. Não vai faltar brincadeira a mais. Você vai passar o ano inteiro sem repetir nenhuma. Você vai ter toda aula você vai ter uma brincadeira nova. Acabei aí com as desculpas de quem... Verdade. Né? Às vezes eu não trabalho com criança, porque criança tem que ensinar brincadeira, não sei muito brincadeira, então eu não ensino. Enfim, você pode utilizar as que você já conhece e transformar elas em brincadeiras de capoeira também. Tá, pessoal? Verdade. Então, hashtag vai ser o que hoje? Hashtag brincadeira? Vamos eleger a hashtag aí, coloca aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem acho que 4 minutos para responder vocês, hein? Tem um comentário aqui no Facebook do Arlindo. Ele falou, né, que agora, no momento, está difícil, né, com essa pandemia que está acontecendo aí. Mas, na verdade, gente, esse momento que a gente está passando é exatamente o momento certo para a gente crescer o nosso trabalho. Ah, como assim? Durante a pandemia, com tudo parado, eu vou crescer meu trabalho? Sim. Como você faz? Já se prepara agora, você, igual o professor falou, né? Tem que ter um tempo para você fazer uma lista ali com essas brincadeiras. E muitas pessoas estão tendo que ficar em casa, né? Não estou falando daquelas que estão trabalhando normalmente, mas tira um tempinho ali para fazer essa lista com as brincadeiras, tira um tempo para aproveitar para você estudar, para montar os planos de aulas adaptados ali para quando voltar as aulas depois da pandemia. Então esse é o momento de você plantar, que aí quando você chegar lá depois da pandemia para dar aula, você já vai estar totalmente preparado para o retorno também, né, gente? É isso.